Ela é uma construção de uma pessoa que parou e se deteve por um fenômeno que chamou muita atenção dela. E qual era o fenômeno que chamou a atenção dela? A relação corpo-mente. Certo? O Freud, de repente, olhou para as pacientes conversivas, né, conhecida como histérica, e disse: caramba, mano, a mente pode modificar a percepção e o comportamento do corpo, a tal ponto de fazer as pessoas terem graves prejuízos funcionais. E eles, puta, como isso funciona? Naquela época, os recursos e o conhecimento neurológico não era tão, tão abrangente quanto a gente tem agora. O Freud precisou, obviamente, criar os métodos dele e criar uma metáfora que sustentasse aquilo, certo? E aí o Freud vai lá nos gregos, vai pegar o Édipo, toda aquela história que a gente conhece, mas a coisa que fez com que a psicanálise surgisse é a mesma que atrai hoje as pessoas para neurociências. Ela é uma construção de uma pessoa que parou e se deteve por um fenômeno que chamou muita atenção dela. E qual era o fenômeno que chamou a atenção dela? A relação corpo-mente. Certo? O Freud, de repente, olhou para as pacientes conversivas, né, conhecida como histérica, e disse: caramba, mano, a mente pode modificar a percepção e o comportamento do corpo, a tal ponto de fazer as pessoas terem graves prejuízos funcionais. E eles, puta, como isso funciona? Naquela época, os recursos e o conhecimento neurológico não era tão, tão abrangente quanto a gente tem agora. O Freud precisou, obviamente, criar os métodos dele e criar uma metáfora que sustentasse aquilo, certo? E aí o Freud vai lá nos gregos, vai pegar o Édipo, toda aquela história que a gente conhece, mas a coisa que fez com que a psicanálise surgisse é a mesma que atrai hoje as pessoas para neurociências.